Por que que você precisa de um ecossistema para escalar suas atividades como consultor financeiro? É isso que eu vou te contar nesse vídeo aqui na Tech Finance. Antes de eu atuar 100% como consultor financeiro, eu comecei a fazer uma transição de carreira de corretor de seguros para consultor financeiro de forma híbrida. Eu atendi o meu cliente ali com a parte securitária, com seguros de vida, mas eu tinha entendido que eu precisava gerar outras fontes de renda na minha vida. E entendendo que a consultoria financeira entraria muito suave, né, nesse processo, porque eu já atendi o cliente numa parte extremamente sutil do planejamento, que é o seguro de vida. O cliente já confiava a vida e a família dele ali aos meus cuidados. Então, falar de planejamento financeiro seria, de certa forma, complementar. Na hora que eu comecei a desenvolver esse trabalho, eu queria atender o cliente como um todo. Eu queria ter esse suporte completo para ele. Por quê? Porque quando eu desenhava o orçamento, entendia tudo que ele estava gastando de uma forma muito artesanal ainda, muito arcaica. Para vocês terem ideia, eu fazia planilha, eu controlava na mão os gastos, a receita dos meus clientes. E aí, quando a gente ia falar de investimento, chegava dentro da parte de investimento, eu tinha que ficar pedindo print, pedindo tela. Se fosse para investir, alguns nem sabiam como fazer, eu fazia conferência e ia direcionando ali, né, para entender direitinho como que ele estava fazendo esse processo de investimento. E aí o cliente não pode, não tem disponibilidade. Principalmente, nada disso era profissional. Eu não me sentia confortável, por exemplo, na hora que eu terminava um planejamento financeiro, que eu controlei orçamento, desenhei ali as metas para o cliente, entreguei um plano de investimento. Eu não me sentia confortável, por exemplo, para falar com ele, falar, olha, continua comigo aqui e eu vou te acompanhar ao longo dessa trajetória. Porque eu não tinha como acessar a conta dele na corretora, eu não conseguia ver quanto que rendeu, quais os produtos, tudo eu dependia dele me mandar informação. Vocês têm ideia do quão trabalhoso isso fica? Se você está assistindo esse vídeo, é bem provável que você tenha essa ideia sim, que você já deve ter tentado fazer isso. E eu não conseguia gerar tração, principalmente na parte de acompanhamento, né, dos meus clientes. E aí qual que era o problema? Essa renda extra que eu tinha, né, de consultorias financeiras, ela vinha sim, né, mas era todo mês ali eu começando do zero nessa parte de consultorias, de planejamento. Por quê? Porque o planejamento financeiro em si, ele é uma venda, foi feita, acabou, segue o projeto. Até então que eu conhecia aí, a Tech Finance nasceu, eu participei do projeto piloto, foi quando o ecossistema ele começou a rodar. E aí quando começa a rodar, muda o jogo completamente. Sabe aquela questão de ter várias rendas que eu queria ter lá atrás, né? Ter várias possibilidades de receita. Isso se tornou viável em relação à questão de negócio. Isso é um dos pontos principais dentro da Tech Finance. Quando eu consigo atender o meu cliente como um todo, eu consigo gerar previsibilidade no meu faturamento. Por quê? Porque eu vou ter receitas recorrentes como seguro, como acompanhamento de orçamento que eu faço hoje em dia, como acompanhamento de investimento, né, gestão de investimento. Esse ecossistema completo foi quando realmente ele começou e eu estava ali inserido e ele veio para me dar aquele empurrão que faltava para falar, é disso aqui que eu vou viver. É isso daqui que eu vou fazer o resto da minha vida. Por quê? Porque eu consegui ter previsibilidade de receita, eu consegui
profissionalizar os meus atendimentos. Na parte de investimento, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu não me sentia confortável, como eu falei, de oferecer uma gestão de investimento. Por quê? Porque se eu precisasse falar qualquer coisa com o cliente, eu tinha que pedir um print. Cara, me manda um print para eu ver quanto que é o saldo seu hoje de investimento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, dentro da Tech Finance, a gente consegue atender o cliente de forma completa. Então, se dentro lá do planejamento você viu que ele precisa investir numa reserva de emergência, você aloca o recurso na reserva de emergência dele, entendeu? Ele não tem o trabalho. Se você quer entender qual que é o saldo dele de investimento, se ele está cumprindo lá o combinado, você tem acesso aos valores, aos produtos, você tem acesso ao dinheiro dele. Nos seguros, mesma coisa, né? Então, poxa, quanto que ele está pagando de seguro hoje? Será que o reajuste que teve, né, de aniversário de apólice, será que tem alguma coisa melhor no mercado hoje? Você nem precisa demandar o cliente, você já consegue fazer esse trabalho dentro de casa. E sem contar, né, a parte humana, vamos falar assim, da gente ter um ecossistema. Que aí é o quê? É você ter contato com outros consultores. A partir do momento que você conversa com pessoas que estão fazendo, né, as mesmas atividades que você, que estão na mesma batalha, vamos falar assim, você consegue ter insights legais, né, que às vezes você sozinho não teria. A gente tem um evento lá, o Money Heroes, que aconteceu em agosto, final de agosto esse ano, que a gente troca ideia com um monte de consultor, sai de lá assim com a cabeça explodindo de ideia. Por quê? Porque esse ecossistema, ele se movimenta, ele evolui e a gente já está se movimentando dentro da Tech Finance para seguir nessa trajetória. Eu não me esqueço, no segundo Money Heroes 2022, na hora que acabou, final já, a gente depois da festa, né, no domingo, a festa já no fim, eu virei pro Arthur e falei assim, Arthur, você está mudando o mercado financeiro nacional. E naquele momento ali, em 2022, a gente ganhava força na discussão do fee-based. Foi quando a Tech Finance surgia, nascia, e a gente defendia a questão do fee-based. Hoje, fee-based, né, para a gente aqui que está no mercado financeiro, que fala disso toda hora, é o assunto do momento. A gente estava falando disso há 3, 4 anos atrás. Esse ecossistema, essa união, né, que a gente tem dentro da Tech Finance faz com que, às vezes, a gente antecipe movimentos e essa antecipação é extremamente positiva. Eu comentei isso no Money Heroes esse ano. Eu falei, gente, o movimento ele está nascendo agora, assim, né, de forma mais incisiva. O mercado entendeu que o Brasil vai virar essa chave do commission-based para o fee-based. Quem está entrando agora tem muito para fazer, muito mesmo. Mas imagina quem está desde 2022, igual a gente estava. Tanto que a discussão da galera daquela época evoluiu muito. A galera hoje está com escritório, está contratando gente. O ecossistema te joga para cima, te evolui, te faz crescer, sem contar essa parte operacional e profissional que dentro da Tech Finance a gente consegue oferecer para o nosso cliente, né? Então, a partir do momento que eu tenho um ecossistema todo montado, todo estruturado, eu consigo, primeiro, gerar tração nas minhas atividades. Então, eu sei o que eu faço. Acaba que não é que a gente vira uma esteira de produção, mas se ficar tudo solto, a gente não consegue ter regularidade e continuidade no atendimento aos clientes. A gente não consegue formalizar o nosso negócio, a gente não profissionaliza. O ecossistema dá essa possibilidade. Então, o meu cliente hoje, para vocês terem ideia, quando me perguntam, se eu estou conversando com alguém e me perguntam, Guto, o que você faz? Eu falo,
eu sou consultor financeiro. Ah, mas você trabalha com o que exatamente? Para vocês terem ideia, eu respondo assim. Hoje, o que você precisar relacionado a dinheiro, é bem provável que eu te atenda. E isso, gente, é muito legal. Primeiro, porque você entende a vida inteira do seu cliente, você entende o todo, né? Além disso, você gera receita de vários lados. Se o seu cliente quiser comprar uma casa que vocês desenharam lá no planejamento e ele vai financiar uma parte, você ajuda ele, por exemplo, buscando a melhor taxa do mercado e você ainda tem participação na receita disso. Se ele precisa do seguro que você identificou lá no planejamento, você consegue buscar o melhor seguro do mercado, a melhor relação custo-benefício para aquele cliente. Se você quer acompanhar nos investimentos, se você quer controlar os gastos do seu cliente, né? Eu fazia na planilha antes da Tech Finance. Com a evolução hoje, é tudo online. É Open Finance, a informação já vai atualizada ali, ó, na hora. Olha como o ecossistema evoluiu o nosso negócio. Olha como esse meio fez com que a gente crescesse. Isso que eu citei aqui são as ferramentas que a gente tem dentro da Tech Finance. Inclusive, a gente vai deixar um link na descrição desse vídeo. Clica lá, se você quiser conhecer, o pessoal vai te mostrar por dentro da Tech Finance essas ferramentas, o ecossistema, como funciona. E mais do que isso, a gente vai trazer para você um mapa, um caminho de acordo com a sua realidade, para você entender qual é o seu momento, como que você monetiza efetivamente o seu conhecimento em finanças, né, em investimentos, o seu conhecimento de mercado financeiro de forma geral. Porque se as pessoas já te procuram, se você é do mercado financeiro, assessor de investimento, corretor de seguro, gerente de banco, provavelmente você tem uma mina de ouro na mão e não sabe, porque as pessoas já te veem como especialista ou ali, né, nessa questão de dinheiro. Foi o que aconteceu comigo. Se eu puder resumir numa frase, o ecossistema me profissionalizou. E sem contar a questão humana, que realmente a nossa atividade, para quem trabalha sozinho, e somos a maioria dessa forma, né, trabalhando em casa, no escritório, tem até vídeo relacionado a isso aqui no canal, a gente fica sozinho. A gente prospecta cliente, está com cliente, mas assim, a gente não tem aquele momento do cafezinho para quem é de banco, corretor de seguros aí, de seguradora, direto em seguradora, ou assessor de investimento que está lá no escritório, sabe o que eu estou falando, né? Você não tem aquele momento do cafezinho que você vai lá, bate um papo, fala de um cliente, fala de outra coisa. Você não tem isso. A gente não tem isso. E aí o ecossistema, dentro da mentoria Equity, por exemplo, eu tenho a felicidade de ser um dos mentores. O que aconteceu esses dias? A gente teve uma reunião projetando o último trimestre. O Diogo, que é um mentor também junto comigo, a gente passou uma atividade e eu brinquei com o pessoal. Falei, olha, tô mandando um sininho lá no grupo, que vocês têm que ter essa figurinha salva, que é o sininho batendo, né? Para quem não sabe, nosso lema aqui dentro da ED, dentro da Tech Finance é: saiu venda, bate o sino. Então, a partir do momento que eu mandei a figurinha do sino lá, foi engraçado que isso foi na terça-noite. Na quarta, já começou um consultor, outro consultor, mandando o sininho, a figurinha. Nessa parte humana, olha o ecossistema ali te jogando para cima. Você está vendo o que é possível, o que dá para fazer, que as pessoas estão fechando, estão fazendo. É sobre isso. E aí o ecossistema, além do ferramental, que você pode conhecer lá no link que eu comentei, tem essa parte do emocional mesmo, né? Do pessoal, de te jogar para cima, de te balançar. O ecossistema mudou muito a minha vida, me profissionalizou mesmo, e eu tenho certeza que pode te ajudar muito. Beleza? Espero ter ajudado. Se você não conhece ainda, não dá bobeira, clica no link e entende por dentro esse ecossistema na parte ferramental dele e bate um papo com o nosso time, que eu tenho certeza que na hora que você
se envolver também nessa parte pessoal, nas mentorias, no Money Heroes, você não vai querer sair mais. Beleza? Tamo junto, grande abraço, sucesso!